Salve, salve, rapaziada. Tô aqui com essa presença ilustre, Cleusi Coelho, do bairro Rubem Berta. A gente tá aqui hoje na casa do hip hop Rubem Berta, iniciando um projeto de podcast, certo? Então a gente tá fazendo esse programa piloto e na nossa primeira entrevista, nada mais, nada menos do que um dos fundadores do bairro Rubem Berta, né? O bairro que foi ocupado em 1987, 21 de abril de 1987, e que hoje tem a casa do hip hop aqui, né? Então seja bem-vindo, seu Cleusi, fica à vontade, a casa é sua. Ok, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar nessa casa aqui nossa e da comunidade, né, e de Porto Alegre, que tanto foi lutado por esse espaço para que nós chegamos a esse momento. Então hoje temos aqui, fizemos uma raízes e hoje vamos começar a coletar o fruto da árvore, né? Então a luta aqui foi muito enorme e quero desejar aí uma boa tarde a todos, né? A rapaziada do hip hop, do rap, né? E é um imenso prazer, é uma satisfação estar aqui hoje falando um pouquinho dessa história, né? Inclusive da Coab Rubem Berta, Legal. sobre o nosso caminhamento e sistema de por como que nós chegamos aqui, até aqui, e como foi a nossa luta. Foi amarga, foi salgada, mas tá aqui a vitória, o sucesso e a prova que lutando se conquista. Legal. Então, assim, Cleusi, queria começar perguntando para ti, como é que foi, assim, a ocupação, como é que vocês fizeram a ocupação, por que fizeram, como surgiu essa oportunidade, né? Porque hoje a gente sabe que mora mais de 80 mil pessoas aqui no bairro, né? Sim. Então, conta um pouquinho dessa história que iniciou aí, que tu foi uma das lideranças. Bom, a história da ocupação da Coab Rubem Berta foi uma história assim, foi um relâmpago, né? Vamos fazer, como a gente viu, já estava acontecendo, né? Em 1987 nós viemos para cá, os prédios aqui, alguns inacabados ainda, né? Nós tinha os azul e os marrom ali já era ocupado, é muito interessante a história da Coab Rubem Berta e talvez outros condomínios, né? Que depois saiu a nossa ocupação, Guajivira, e aí foi estourando em todo o Rio Grande do Sul. E a maioria do povo talvez até nem sabia na época e talvez nem saiba ainda alguns que essas moradias aqui, que são 4.990 apartamentos, isso aqui foi tudo construído com o dinheiro do povo, que foi o dinheiro do fundo de garantia. Então, na verdade, isso aqui já pertencia para nós. Só que o sistema que era usado na distribuição do apartamento era muito confuso, né? E muito oportunista. Porque cada eleição eles liberavam uma etapa. Então eles preparavam o núcleo lá na região do núcleo 13, já estava pronto, que é os azul. Ali nos azul estava Preparava inacabado. como? Tinha muita politicagem? Não, era pura politicagem, né? Então eles pegavam. Por isso que ocuparam, então, porque não tinham acabado, na real, né? Sim, mas o preparo da Coab Rubem Berta é que cada eleição, cada 2 anos, entregava um lote dos apartamentos. Como exemplo, assim, ó, num ano para disputa do municipal se entrega 1.000, no ano para estadual se entrega mais 1.000, e aí vai se repetindo de 1.000 a 1.000. Foi o que eles estavam fazendo, e o povo sofrendo, precisando de moradia. E nós entendemos que nós tínhamos que tomar uma ação. Foi no período do Alceu Colares, né, do PDT, que era, eu não lembro se era governador ou prefeito, mas na verdade ninguém queria a nossa acho presença. Que era governador, inclusive, foi o último governador, né? Ou Sim. Talvez o único que o... Então, não, o único não, que teve o Brizola também. O único governador. Foi muito amargo a nossa presença aqui, até porque a repressão da Brigada Militar foi muito extensa
e foi muito amargante. Aí O sistema não apoiou a ocupação, o governo era contra, no caso. Não acompanhou no momento da ocupação. Sim. Depois nós fomos se organizando, né? Nós fomos nos organizando e fomos construindo estrutura da segurança, estrutura da CI, estrutura da negociação, estrutura comunitária. Então nós fizemos vários setores aqui, que eles estavam divididos entre 5 a 7 setores, né? Cada um tinha a sua parte, e ali nós começamos a nos organizar, porque foi uma coisa que ninguém tinha experiência, mas a nossa organização foi muito rápida e ordeira. Então ali nós acabamos convencendo os nossos governantes que não adiantava, que nós não íamos mais sair daí. Então com essa ação, já com sabor de permanência, nós começamos já a ter policial, que já começaram a pegar apartamento aqui também, né? E falar em policial, teve muita opressão da polícia? Ou tipo, eles falaram, não, ocupa mesmo e tal? Não, isso não existiu, ocupa mesmo. Existiu que vocês vão sair, teve uma ocasião que entraram nos prédios com cachorro, então lá nos Carejó foi entrado a brigada e os cachorros. E aí nós corremos, conforme eles iam nos correndo, nós ia invadindo. Eles corriam nós do Carejó, nós íamos para os azul. Corria nós do azul, nós íamos para os verdes. E assim foi indo. Então, e aí foi crescendo, gente foi crescendo, também vindo. Sim, foi todo mundo vindo. E as pessoas, algumas não acreditavam e não traziam seus móveis, trazia só uma vela 7 dias e um cachorro. E nós começamos, na nossa organização, começamos a exigir que a pessoa que quisesse o apartamento tinha que vir morar. Que os apartamentos que não tivesse habitado por morador que necessitava da sua moradia ia ser convidado para se retirar. E assim nós fizemos. Nós chamava todos os 15 moradores e os 15 moradores relatavam se aquela pessoa permanecia ou não. Então, quando eles diziam que a pessoa era para morar, não era para morar, não era para visita, né? não era para visita de domingo. Sim. Então, quando exatamente, teve o investimento imobiliário, poderia ter acontecido, mas nós fomos muito rápidos e não deixamos acontecer. Então, quando começaram a habitar os seus apartamentos, cada um nos seus, aí as coisas já começaram a funcionar, aí o governo começou a recuar e começou a nos ouvir. Né? Começou a nos ouvir. Como liderança comunitária já. Como liderança comunitária e como lideranças da ocupação, né? Sim. Foi uma ocupação... Teve alguns problemas, porque todo mundo, inclusive quando eles sentiram que nós ia ficar, tinha pessoas que queriam pegar de quem já estava praticamente se organizando para morar e nós não aceitava isso. Então, né, nessa parte deu algum choque. A polícia tentou de novo e não conseguiu, né? Então a gente foi muito, muito inteligente na nossa ocupação, mesmo com pouca experiência. Legal. Mas graças a Deus a gente está aqui, eu estou aqui todos esses anos e permaneço e acho que a minha vida vai se terminar aqui na própria Coab. Já até perdeu as contas, quantos anos tu tá aí? Fazendo um trabalho comunitário e vou continuar fazendo e sempre de lado a lado com a caminhada do hip hop e o rap, né? Que é uma coisa super importante, que o rap é um movimento que tira imediato o rapaz da droga, o rapaz do tráfico. Quem quer trocar de vida, ele tem as portas abertas no rap. Como a própria igreja evangélica, ela apoia as pessoas que estão no caminho errado, até no momento que ele resolve trocar o revólver e a droga por uma Bíblia. E a mesma coisa o rap, troca as suas armas por um microfone. E tem acontecido muito isso. Não é criticando, nós não estamos aqui querendo botar ordem, tráfico, não tráfico, polícia ou não polícia. Nós estamos contando a história que aquele que realmente quer tomar um caminho de uma outra forma, as oportunidades existem. Legal. Ô, seu Cleusi, então diz pra nós, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que tu atuou bastante como liderança comunitária. Cita alguns benefícios que vocês conseguiram enquanto liderança depois desse momento tenso da ocupação e a aceitação por parte do governo. O que se conseguiu trazer para dentro do bairro, por exemplo, até hoje, assim, de melhorias ou benefícios para a própria comunidade, assim? Opa, uma boa pergunta, né? Como algumas pessoas falam,
que a Coab, que nós estamos aqui, a Coab não foi feito nada. Eu acredito que as melhores coisas foram feitas na nossa administração, né? Eu tive na frente da Associação de Moradores, onde nós tínhamos 100 crianças e estávamos prontos para botar mais 30 crianças, né? E o acolhimento das crianças ali era muito, muito genial. E nós tínhamos também o que nós conseguimos aqui, produzimos aqui, foi adequar os moradores para que eles saibam que o síndico e os moradores sabem que morar num prédio de 16 andares não é morar sozinho, é resolver em coletivo. Então o síndico tem que respeitar os moradores respeitar o síndico, né? Então, na minha ocasião, na minha administração, que aí já falo na minha, que eu já era da Associação de Moradores, eu consegui reabrir o posto Domênico Fioli, que estava já determinado em fechar as portas, né? O prédio estava construído. Por acaso, eu fui fazer uma visita no posto, as enfermeiras estavam chorando, porque a determinação era que ela desocupasse o posto, que o posto não ia dar seguimento. E aí eu enfrentei tudo e a todos, né? Enfrentei tudo e a todos. Intimei algumas pessoas, na verdade intimei, disse que eles tinham um prazo para me dar uma resposta do posto de saúde até na próxima sexta-feira, que completava 10 dias, que eu não queria outra resposta, senão ia botar o povo todo na rua e nós ia se manifestar contra o governo atual. E assim foi feito, e eles respeitaram o acordo que nós fizemos, e dentro desse prazo de 10 dias, o Fortunati, que era o prefeito, mandou um secretário conversar comigo e nós acertamos a reabertura do posto, a reabertura que eu digo porque foi construído o prédio, né? Foi construído o prédio, mas não foi adaptado o sistema para funcionamento. Então, não tinha RH, quando nós não tinha esperávamos, pessoas, sim, é isso? Tinha quando só nós a parede. Só a parede. Quando nós esperávamos os profissionais para começar o movimento, eles já estavam tirando os profissionais. E com nossa pressão, o governo, o Fortunati, veio até nós, mediante os secretários deles e assessor, sim, e dizendo que eles iam que eles iam abrir o posto para atendimento, que a qual só estava construído o prédio e não tinha. E ali realmente começaram a botar todas as estruturas dentro do posto e ele cumpriu com a palavra e nós nós abrimos o posto com atendimento da Domênico Fioli, com todos os profissionais que era possível naquele momento. Então hoje o Domênico Fioli está em funcionamento devido à nossa luta de usar a nossa inteligência, as nossas parcerias, e conseguimos abrir o posto de saúde. E tem uma outra história também, que aqui dentro da Coab, que era muito, foi uma luta muito, muito marcante, foi a questão do T6. O T6 vinha no centro, parava aqui no fim da linha do T6 e não dava seguimento. Que é no início do bairro, na realidade. No início do bairro, né? E eu fui atrás, eu fui atrás na Carris, fui conversar com os secretários, conversei com muita gente. O T6 foi o primeiro ônibus que veio para cá? Sim, foi o primeiro ônibus. E nós conseguimos, já tinha outra linha. O T6 fazia Protásio. Mas a linha não entrava dentro do bairro também, né? Não entrava. Me lembro que ela tinha o fim da linha. Entrava na avenida. Na Adelino. Então aí, com muita luta nossa, a gente conseguiu melhorar o atendimento das lotações e conseguimos botar o T6 fazer a ferradura. Hoje o T6 larga as pessoas na porta de casa. Quando antes largava inverno, largava lá na ponta e as pessoas tinham que atravessar o prédio, muitas vezes até assaltadas elas eram. Sim. E tinha enfermeira que chegava de madrugada. Então, com esse reconhecimento do prefeito que nos deu o privilégio de botar ele fazer a ferradura, hoje está aí até hoje a situação dos apartamentos, do serviço de transporte prestado para a comunidade. Legal. Hoje nós temos 7 linhas, inclusive a lotação, né? Então, enfim, foi uma vitória. Foi um monte de vitória. Foi uma das vitórias. Foi uma das... Posto de saúde, transporte público... Isso. E uma série de lutas feitas. Exatamente. Legal, seu Cleusi.
E deixa eu perguntar para ti, então, assim, ó, para quem tá nos vendo e nos ouvindo lá de casa, você está no podcast da Casa do Hip Hop Rubem Berta. E a gente tá aqui com o seu Cleusi, tio Cleusi, Cleusi Coelho, né? E agora nós vamos então passar, o seu Cleusi, para uma outra pauta importante também, né? Que eu queria te perguntar. Ó, tem uma visita aqui, ó. Queria te perguntar sobre a tua participação no hip hop, né? Como é que começou esse engajamento com o movimento hip hop, que a gente sabe que tu é um cara enganjado e militante dentro do hip hop também. Como que começou isso daí? A questão do movimento hip hop foi muito importante. Eu sempre fui a estrela do hip hop, né? Eu era Cleusi CR, era o mercado livre do hip hop, Sim. né? Porque eu E, apostava, e tu sempre foi humilde assim, né? eu botava recursos, então, muitas coisas. Mas eu tornava-se famoso porque nós terminava o evento, aquela época terminava meia-noite. Qual evento? Qual evento? O Coab Só Rap. Ah, Nós terminava que começamos em cima de umas caixas, mas só que o seguinte, terminava a festa, eu tinha que recolher o palco e as caixas, que eram uns eucalipto podre que eu tinha na minha casa, e trazia para nós montar toda a estrutura. E aí, então, a gente ficava até a meia-noite, eu ia até às 6 da manhã carregando a madeirinha nas costas, porque não tinha carro para levar. Então, esse foi a criação do Coab Só Rap, essa foi a minha participação. Então, eu vejo... mas Mesmo, como que foi a tua ligação com o movimento, assim? ela foi voluntária, Leandro. Primeiro para acompanhar vocês, né? Sim. Porque eu participava, mas eu ficava mais ligado na movimentação. Pra ver Sim, se não dava ajudava na contenção. ver se não dava nenhuma correria errada, eu tava Mas ligado. tu que é um cara vivido, assim, o que que realmente te seduziu na cultura, né? Tipo, a gente sabe que tu tem uma ligação familiar, o fato de ser meu pai, mas que tu já vem atuando no bairro e atuou por teu filho tá dentro desse movimento que resgata vidas, mas em que momento o hip hop te tocou, assim, sem falar do filho, sem falar do evento, né? O hip hop, ele sempre toca a todas as pessoas. Basta tu ver as pessoas felizes festejando, né? Que quando nós começamos o hip hop mesmo, ele era mais para a juventude. Depois foi crescendo, começou a conquistar o adolescente. Depois do adolescente começou a conquistar os pais. E depois de conquistar os pais, conquistou os avós. Então hoje a festa do hip hop, ela é uma festa familiar. Ela tem o adolescente, tem o jovem, tem os pais e tem os avós, que participam direto nos eventos pela qualidade do evento, né? O Coab Só Rap hoje é uma coisa única no Rio Grande do Sul. Então, portanto, pegou essa força que pegou e vai continuar cada vez melhor, né? Então não tem como não dizer que não vai para uma festa do hip hop. Vai porque gosta de ver as coisas, gosta de ver aquela juventude brilhando ali, fazendo seus shows, seus espetáculos, né? Então aquilo ali é muito, muito vibrante para quem começou uma Coab do nada. A Coab, ela só tinha grama, capim, tudo o desenvolvimento da Coab, quem fez foi nós, moradores, né? E quem fez o Coab Só Rap foi nós, morador. Então são tudo criação da continuação de sobrevivência e de bem-estar da Coab Rubem Berta. É um desenvolvimento do bairro, então, né? Que só poderia ter aqui, né? Exatamente, é um evento nata da Coab Rubem E tu, Berta. como fundador do liderança dessa ocupação, hoje, vendo diversos artistas nacionais aterrissarem aqui nesta periferia para fazer o Coab é Só Rap, trabalhar gratuitamente, levando entretenimento para as gerações
que foram se passando com o decorrer do tempo, qual é o sentimento que tu traz disso, assim? O que tu vê de positivo em tudo isso, assim? Bah, a resposta é muito clara. Isso aí o sentimento, principalmente a gurizada ordeira, é o povo ordeiro, é o povo querendo festejar os seus momentos, né? Tem alguns que se ligam na música sertaneja, outra samba e outro hip hop. Então, quando vem uma atração nacional, né, que é uma coisa super importante, uma atividade gostaria de trazer uma atração nacional, mas uma atração nacional não vai vir só por vir para fazer os seus compromissos e pegar os seus cachê. Ela vem porque sabe que aquele evento ali é ordeiro, aquele evento ele é pacífico, é para divertir a comunidade, o povo porto-alegrense, o povo gaúcho, e sabe que eles vão vir aqui, vão embora e nada vai acontecer. O que eles vão levar daqui, na verdade, é a saudade de voltar outro dia. Legal. E como é que o pessoal te chama aí, seu Cleuzinho? No meio do hip hop aí? Olha, o pessoal do hip hop é o vovô do rap, né? Ah, o vovô do rap. E o vovô do rap aqui, mediante essa casa, né? Que a gente luta muito no OP para trazer as nossas reivindicações, né? Tu lutou por essa casa também, né, Cleuzinho? Desde o começo. Todo mundo lutou, lutamos junto. Todo mundo lutou e isso aqui é um sucesso de todos, não é? Então, o que eu quero dizer assim, ó, que dessa casa aqui, da casa do Coab, do movimento Coab Só Rap, que nós tinha com a festa que vai para 20 anos agora, né? A festa Coab Só Rap, se criou a festa Coab Só Rap natalina, né? E aí se criou aquele movimento que se vincula ao Papai Noel. Sim. Hoje, uma coisa que é uma cria da casa do hip hop, né? Ela tem o Papai Noel em ação hip hop, né? Que é o Papai Noel que faz todas a véspera de Natal, vai nas vilas e leva o que tem e oferece para essas crianças carentes sem cobrar um centavo, né? E é o nosso dever. Então isso é uma coisa muito importante. Hoje, da criação do Coab Só Rap, nós criamos agora o carro móvel São Jorge. Então, o que acontece? Todos os anos eu preparo o carro como preparo no Natal, eu preparo para nós fazer os desfiles, né? As tradições da festa do São Jorge, que é o Ogum, não é? Isso. Então, isso aí é uma coisa que tudo está sendo tudo ligado uma coisa na outra. Então, tu colocou uma mesa, tu precisa instalar 10 microfones, e aí tu vai instalar cada microfone para cada ação. Então, nós temos a mesa comunitária, onde se criou o desfile, o trabalho do Coab Só Rap, o trabalho natalino para as crianças, e hoje nós temos também vinculado o trabalho do São Jorge, que é dia 23 a dia 25, 23 os desfiles, de abril. que eu já estou preparando o carro para isso. Legal. Então já está organizado em várias partes, como foi na ocupação. Então segue a organização popular de maneira mais ampla, então, é isso, né? Isso. Tipo, eu me lembro que quando eu ainda era pequeno, no campão tinha a chegada do Papai Noel, que vinha de helicóptero, né? Lembro que tu participava disso também. Sim. E lembro depois quando parou, e eu já era adolescente, e tu falando isso, lembro que o Coab Só Rap abraçou esse vácuo para, junto da associação, na tua gestão, poder dar brinquedos para as crianças no Natal, né? E isso é bem importante, assim, esse trabalho que tu vem fazendo. Na realidade, não é só no bairro que tu faz, né? Não, eu faço esse trabalho de Papai Noel, tu vai em algumas outras comunidades. Sim, já fiz São Leopoldo, vários lugares. É que o recurso da gente é muito pouco, né? E o Papai Noel ainda, ele não tem, assim, ele não tem uma renda própria, né? Como, sim, por exemplo, esse ano... Não tem apoio, no caso. Não tem apoio. Então aí, rapaziada, vocês aí, ó,
que estão procurando apoiar as periferias e os Papai Noel tá aqui, ó. Vovô do rap e o seu trenó, hein? É uma coisa assim que o Natal, ele começa do dia 15, vai até o 15 de janeiro, né? Sim. Então muitas pessoas, eu quero que o Papai Noel não tem como fazer para todo mundo, entendeu? Então a gente escolhe os bairros mais carentes, né? A Amazonas eu já fiz 2 ou 3 vezes, né? Esse ano eu não fiz Amazonas, porque não tive perna, mas a Praça México eu faço sempre, né? O Coab Só Rap eu faço sempre. Venceslau ali eu fiz a Max Gay eu fiz esse ano. Então a gente vai se espalhando dentro do possível, né? É uma coisa que tem que já agendar porque não dá para todo mundo. Então a gente escolhe as vilas de maior necessidade e se estabelece esse trabalho, a chegada do Papai Noel. Então esse ano eu comprei as merendinhas e comprei aqueles refrigerantezinhos, né? Nós distribuímos bastante daquilo, bastante mesmo. Legal. Seu Cleusi, por exemplo, tu que é um fundador do bairro e fundador da casa e do próprio Coab Só Rap também, a gente sabe que aqui tem uma necessidade por cultura grande, uma demanda grande, inclusive como ferramenta de inclusão social e resgate, né, por tumores do sistema público de segurança, por exemplo, e aí o hip hop acaba atuando numa via paralela. Tu acha que politicamente o pessoal vem somando e ajudando a casa do hip hop? Ou até mesmo as periferias que trabalham e precisam do hip hop como ferramenta de inclusão e resgate desses jovens que muitas vezes estão, né, exposto a coisas ilícitas e tumores dentro da periferia? Eu não ia chegar ao ponto de colocar essa questão, né? Mas tu sabe que alguns valores a gente busca no OP, e o OP hoje, com uma equipe de um vereador, acabou destruindo a cultura, na verdade, acabou destruindo a cultura. Então hoje nós temos apoio, eu acho que eu vou ter que falar, porque apoia mesmo, né? Não sei se eu não ia tocar no assunto, mas como a pergunta chegou a esse ponto, os que apostam em nós mesmo é o Pedro Ruas, vereador Roberto Robaina, Fernanda Micchione e a Luciana Gerro. Esses são as pessoas que estão nos dando essa estrutura para nós poder manter essa casa em forma, né? E em andamento. É uma casa que a gente conquistou correndo em cima do governador, correndo em cima do prefeito, para dizer para ele que se a gente não assumisse a cultura, não assumisse essa casa aqui, nós ia acabar perdendo, porque ia ser mais uma favela que existir. Não que as pessoas que têm as suas favelas não necessitam, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente tem um sistema de ocupação que já são pelas mesmas pessoas. Ela ocupa e vende, ocupa e vende. Então nós conseguimos correr para que criasse essa casa cultural aqui. Mas antes de chegar na questão da cultura, uma coisa bem importante, eu levei para uma reunião da Associação da Comunidade, se o pessoal aceitaria de nós fazer aqui uma localização da saúde, fazer um novo posto de saúde com toda a estrutura necessária. O que eles me responderam? Que não tinha que perder tempo com saúde, porque nem os postos que já existem não tinha um atendimento adequado. Não, e por falar em saúde, é importante frisar, já que a gente está falando de política, que, por exemplo, o bairro Restinga, que tem uma população aproximada da nossa, do Rubem Berta, tem um hospital, né? Tem. Na Restinga. E o nosso posto de saúde aqui, que esse da Domênico Fioli, que tu citou um pouco antes, recebe 3 mil pessoas somente, né? Só que a gente tem um que é o posto que a gente tem, certo, com mais de 70 mil pessoas sendo atendida e uma equipe de família somente, né?
Então é um médico trabalhando para atender 70 mil pessoas. Não tem ginecologista para as gurias, não se pode fazer pré-natal, enfim, e uma série de demandas assim, né? A questão do atendimento... Acaba tendo pouca política pública nesse bairro, né? É que assim, ó, cada 3.500 é uma equipe da equipe família, né? Aí se monta uma equipe cada 3.500 pessoas, né? O nosso posto aqui, nós moramos, aqui temos 80, vamos botar arredondo, 80 mil pessoas, né? Sim. Se todo mundo fizesse o uso do posto, nós teria o governo por mais equipe, mas como os que se cadastraram são poucos, então as equipes que têm é relacionado aos que já estão cadastrados. Então tinha que pedir para a comunidade que fosse até o posto da Coab Rubem Berta e se cadastrasse, porque se tiver um número alto, eles têm que aumentar o número de equipe, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, tu acha que cairia bem um hospital por aqui, ou como que é? Ou o posto de saúde que tem contempla todo mundo, assim, consegue atender todo mundo? Claro que não. Por que nós temos só 2 equipes ou 3 equipes ali no posto? Porque as pessoas não acreditam que vão ser medicadas, que vai ter médico à disposição, porque eles acabam procurando outro recurso, ou se associam em uma outra entidade para ter atendimento médico, ou procura outros hospitais. Eu, há 20 anos atrás, há 15, vamos botar 15 anos, 10 anos atrás, se perguntou o que nós queríamos que fosse feito do Sangue-Areia ali. O meu projeto do Sangue-Areia é que se criasse um hospital no meio do Sangue-Areia, na beira do hospital fizesse um posto, uma delegacia de mulheres, uma delegacia de idoso, corpo de bombeiro, brigada militar, polícia civil e até mesmo um cartório ali na volta, seriam os primeiros atendimentos, né? Então a necessidade de um posto de saúde, nós convivemos aqui no meio de o eixo Baltazar e a Norte e Nordeste é em torno de 450 mil pessoas. Então precisava do hospital. Não, urgente, para ontem. E eles não. E nós tínhamos o Sangue-Areia ali, que é um espaço excelente para fazer um hospital. Alô, prefeitura, governo do estado, ó, estamos em ano eleitoral aí, hip hop também é educação, também é informação, estamos aqui com o seu Cleusi e acabamos descobrindo que aqui tem mais de 400, 500 mil pessoas só aqui no Fundão. Nos 3 últimos bairros aqui, Rubem Berta, Timbaúva, Passo das Pedras, Leopoldina, precisamos de um hospital aqui, hein? Alô, lideranças! Podcast da casa do Rubem Berta tá aí, hein? E aí, seu Cleusi? Porque é uma coisa muito interessante. Eles ficam oficializando as moradias, mas só que não botam escola mais, não botam posto de saúde, não fortalece a segurança pública, né? Fora o saneamento básico. Então falta investimento público aqui na região. Falta interesse público aqui, né? O interesse... Porque... Então não é só um problema de orçamento, tu acha que é um problema político também? É um problema político, principalmente. Aqui, o cara que... porque eles estão montando postinho, enquanto o que nós necessitávamos era de um hospital. Sim. Hoje, para te fazer um atendimento especializado, tu leva de 6 meses a 2 anos. E é uma coisa que deveria de acabar com isso. Então, o tempo que vai fazendo... O posto de saúde uma pré-consulta. É para te não deixar tu ficar doente. O posto de saúde é para isso. O posto de saúde é para não deixar tu ficar doente. Ele é preventivo, né? Ele é preventivo, mas só que as pessoas já não estão nem indo para previsão, já estão indo para não morrer. E aí, quando chegam no pega para capar, vão lá bem mal, eles encaminham para um hospital. Então, nem pode mais ir no hospital, né? Agora tu tem que passar primeiro na UPA. Tem que passar na... E aí ela... Não, no posto de saúde. Ela tá congestionada, né? As UPA estão sucateadas, as UPA estão... Já nasceram, então, mal. Não é que Deixa eu te perguntar uma coisa, não é que elas nasceram mal, elas nasceram com boa intenção. É que quem está governando... não tá dando uma governança adequada para as UPA.
né? Então, por isso que fica acumulando mais, porque o posto de saúde é só para prevenir as doenças, a UPA é uma emergência e os hospitais para determinar e combater a doença. Então, tá tudo meio errado. Ou tudo meio pau, porque se estivesse funcionando de verdade, como é a intenção de fazer posto-saúde, UPA e hospital, fizessem realmente as coisas acontecer, pronto, é a mesma coisa do judiciário. O judiciário, tu vai lá, tem pastas e pastas arquivadas uma em cima da outra. Por que não elimino isso? Por que não arrumo uma maneira mais fácil para combater, para não ficar esse monte de doente, esse monte de processos lá? Porque cada vez vai aumentando mais, cada vez vai ficando pior. Sim, no fim o ser humano vira só um número, né? Um papel na prateleira. Isso aí. Mas indo da saúde para a cultura, seu Cleusi, a gente sabe a importância do bairro Rubem Berta, mas em que momento que tu viu o governo do estado, por exemplo, atuando aqui na casa, ajudando a casa, somando com a casa? Teve algum momento assim que tu te recorda? Eu não sei nem onde é o endereço do governo do estado, né? Agora que tu me entrou nesse assunto, eu até eu queria mandar lá as minhas saudações lá pro Dorme Sujo lá, né? Que é aquele rapaz que faz evento nas esquinas, que faz a cultura de rua e não cobra nada de ninguém e faz um programa que as pessoas gostam de qualquer idade gosta de parar e curtir ele, ver ele tocar. Essa semana, ou a semana passada, eu acho que foi essa semana que passou agora, ele foi preso em Torres. Eu fiquei muito triste, porque um governador que deixa um policial prender um rapaz que faz cultura de rua, com uma caixinha de som, que está perturbando, mas perturbando quem? Perturbando... não tem como fazer música, a música é tranquilidade, ela não é perturbação, e ainda mais da forma que ele usa em tom maneirado, é um cara que sobrevive daquilo, é cultura e as pessoas estão prendendo, então a repressão já começou, né? Então tem momentos assim que tem som exagerado, como a gente se vê até numa residência, coisa parecida, isso sim tem que ser eliminado. Mas quando o cara está numa praça pública, que é uma praça aberta, que não cria tanto problema, eu acho que tem que avaliar, não é prender. Não é prender, porque tem outros elementos que deveriam estar presos, né? E não um ator de rua. Então, a nossa casa do hip hop, esse dia eu fui numa reunião até, perguntaram para mim se o que o governo do estado aplica aqui, nada. Eu não sabia nem que o governo do estado apoiaria a cultura, porque não apoia em nada, não dá nada pra gente. Vem aqui ainda, faz um movimento que não a gente viu que não ia ter realidade nenhuma, que ia conseguir no novembro. Hoje ele não é mais, o governador não é mais candidato como a qual ele queria ser, e aí os projetos que ia existir de 3 milhões e meio, vai morrer na casca, vai virar mais uma promessa. Então, isso aí está se provando que os políticos perderam a noção. Só que o povo não vai esquecer. Uma hora o povo vai dar o troco para eles. Quando eles menos precisar, eles vão ter uma resposta. Tu não nos ajudou quando tu pôde, então tu não vem buscar nada aqui na minha comunidade. Entendi. E a gente sabe que, por exemplo, o governo estadual, né? O governo estadual, ele é um governo de direita ou centro-direita, né? Daí depende um pouco do ponto de vista de quem vai avaliar. E a gente tem, por exemplo, um governo federal também, né? Que foi eleito já e está indo para reeleição. E então, indo da direita, por exemplo, para a esquerda, ou como vocês em casa quiser chamar, o governo federal chega até o bairro, chega até a casa do hip hop, como que ele vem atuando também aqui? Outra pergunta boa. O governo federal, a qual eu admiro, né? Eu admiro o governo federal e ele se diz ter recursos, se diz aplicar recurso em cultura
E aí, quando tem uma casa que nem a casa do hip hop, centralizada numa região de 450 mil pessoas, que o governo federal não faz reconhecimento, né? Não faz o reconhecimento dessa casa, né? Que poderia muito nos ajudar, mas então eles focalizam numa instância de um grupo, e entende que aquele grupo ali tem que dar tudo e mais tudo para aquele grupo, porque aquele grupo vai fazer a distribuição. Nós não queremos participar de distribuição, nós queremos recurso do governo federal para que nós podemos tocar a nossa entidade representando a nossa Coab e também Leopoldina e Venceslau, Timbaúva, etc., né? Nós queremos recurso para nós próprios. Nós não queremos ser guarda-chuva de ninguém. Caso precisasse que a Casa do Hip Hop fosse guarda-chuva, com muito prazer. Mas nós queremos a atenção do governo federal para que nós possamos ter a nossa sobrevivência própria, que nós não precisamos comer mão de ninguém, porque nós temos há 20 anos e tem pessoas que se estabeleceram há pouco instante, mas com uma estrutura política, hoje estão muito bem, graças a Deus, que continue bem, que a gente acha que também são merecedor, mas tem que reconhecer todas as classes, todas as casas e todas as entidades, não é largar um caminhão de dinheiro para uma entidade para que ela distribua e essa distribuição não sai do acordo e não sai do entendimento que nós precisamos. Então, a gente quer que o governo do estado nos reconheça. Eu faço campanha política e não interessa quem, interessa que a pessoa tem que ser honesta, digna, e esse ano eu não sei se eu coloco adesivo dos candidatos que eu estou indignado que tiveram dentro do poder, tiveram aqui dentro dessa casa, fazendo promessas e nos deram um cachimbo. Então as coisas esse ano vai mudar. Pois é, eu queria te perguntar isso na realidade, né? Porque acaba se tornando um desabafo, né? Um desabafo, e aqui no podcast da Casa do Hip Hop Rubem Berta, o Cleusi, o João, a Maria e todo mundo que angariar o seu espaço vai ter direito à voz, e vai poder participar aqui colocando as suas mensagens. Mas só para não ficar contraditório, mas acaba sendo contraditório, pelo que eu entendi, o governo federal acabou não atendendo diretamente a Casa do Hip Hop Rubem Berta. E aí, Cleusi, tu como um dos fundadores, eu queria te perguntar, por exemplo, assim, ó, tu falou que faz campanha, né? Essa campanha que teve do último governo que entrou, tu ajudou o candidato que está no poder, por exemplo? Que é esse mesmo que tu reclama que não atendeu o bairro, né? Tu ajudou ele na campanha ou tu trabalhou pro outro lado? Ou tu trabalhou para ele e ele não te ajudou? Como que funciona? O governo Leite, nós não só apoiamos, como votamos nele, entendeu? Porque para nós não cair na extrema direita, a extrema ditadura, nós votamos no Leite. Nós também reconhecemos... No Leite, porque aí ficou o Leite e um outro candidato da extrema direita. Ah, sim. E nós tivemos que obrigado votar no Leite para a extrema direita radical não pegar o Rio Era Grande do Sul. tipo o menos pior, assim. Era o menos pior. E portanto, não tivemos resultado nenhum. Isso no governo estadual, né? Não significou nada para nós. No governo estadual, candidato a governo municipal, fizemos uma ótima campanha, faltou pouco para se eleger. O governo do estado anterior, que nós tínhamos Pedro Ruas como vice, e o governador, fizemos uma campanha magnífica, né? Então a gente aqui, a Casa do Hip Hop, ela não tem uma bandeira e um emblema político. Ajudou. Senta na mesa com nós, vamos tomar um cafezinho junto, vamos negociar, porque eles não estão ajudando nós, não estão ajudando a Casa do Hip Hop, eles estão ajudando a região que necessita de ter uma estrutura para tirar esses jovens das esquinas, tirar esse jovem da rua. E o governo federal ajudou? Também não.
E por que eles não ajudam, Cleuzinho? É por causa do interesse político. Porque eles criam uma plataforma, vão criar uma tenda lá na Avenida Ipiranga, na Vila Ipiranga. Vão criar uma tenda e aquela tenda vai receber para distribuir. Só que as distribuição muitas vezes ela não vem de acordo com a necessidade da entidade, vem conforme os caras querem. Que é que nem era a Coab quando começou, só ganhava a casa quem era a base eleitoral deles. Só a base eleitoral, mesma coisa. Então o que se precisa hoje? Precisa que seja individualizado. E aí eu já estou dando um recado, porque nós temos o Leite, parece que o Leite não vai ser candidato a governador, mas não, nem seja, pode, né? Já tá no segundo nós temos o Zuco, nós temos o Edgar Preto, nós temos outros candidatos aí que nós temos aberto para diálogo. Nós não queremos, nós queremos o desenvolvimento da casa. Nós recebemos uma medalha de honra da Assembleia Legislativa da deputada Luciana Genro, né? Que tem quantas, é uma deputada que vem lutando muito dentro das periferias, né? E ela nos reconheceu. É a maior honraria da Assembleia Legislativa. A maior honraria. Né? Então, esse mérito nós já tivemos e ficamos muito agradecidos. Por que os outros não podem fazer a mesma coisa, né? Lá no Museu do Hip Hop, na Avenida Ipiranga, ali na Ipiranga, esse dia estava lá a Major Nádia, o Melo, o Bill. Tinha vários candidatos lá, né? Vários candidatos, todo mundo estruturando um pouquinho. E a Casa do Hip Hop começou depois de nós, bem depois de nós. Né? Então, se tinha alguém que deveria ser merecedora de uma cobertura de todo mundo maior, é a Casa do Hip Hop, que é a primeira, é a pioneira. O resto foi feito de uma forma, e está muito bem, graças a Deus, que continua assim. A gente não se põe a isso, o que nós temos se colocando é das nossas necessidades. Então, Entendi. Se é para um, é para todos. Tá, mas tá disposto, então, tomar um café com o Zuco também? Olha, não é questão de disposto a tomar café, né, Leandro? Nós que somos representantes de entidade, nós temos que receber todo mundo. Isso aqui é uma entidade com as portas abertas. Não quero dizer que eles vão nos convencer a trabalhar com eles, que vá votar neles, mas a gente tem que saber a proposta de todos. Isso é a política. É tu saber cada candidato qual a proposta que tem para o estado, para o bairro e para as entidades. Como nós somos representante cultural, nós temos que ouvir a todos, né? Aí nós vamos escolher aquela proposta que é melhor para a nossa casa, para nossa entidade. Esse é a política correta. Entendi. Então a casa está aberta ao diálogo. Ao diálogo. Legal. Está aberto para ouvir, que é o Sesmar não faz encontro ali dos candidatos, por que nós não podemos fazer aqui também, entende? Claro, com então certeza. Então é isso, tem que ouvir informar todos. A comunidade, né? E ouvir todos para nós errar o menos possível, né? O menos possível. E tem que estar atento, né? É. Cleuzinho, então para nós indo aí para as retas final, vou deixar tu fazer as tuas considerações aí, mandar um salve para quem tu quiser e nos vemos nas próximas edições. Espero que te encontre por aqui novamente para falar mais um pouquinho. Isso, eu fico muito agradecido estar tendo essa oportunidade aí, né? E quero mandar um abraço para o Saruê, né? Para o Saruê. E pedir que a comunidade da Coab Rubem Berta dê muita atenção para os nossos saruê. Lá em casa eu tenho 3 soltos no pátio. Apareceu a mãe grávida e hoje eu trato elas como se fossem meus cachorrinhos. Eu tenho 6 cachorrinhos pequenos e mais um grandão. O que é saruê? É gambá. Uhum. É gambá. E o que o saruê faz de mal para ti? Ele mata cobra, rato, escorpião. Ele mata todos aquilo que te mata um dia. Ele mata, ele elimina do pátio, né? Então hoje aqui na Coab, aqui em torno do núcleo 1, núcleo 3, aqui na volta, tá tendo muito saruê. Inclusive, uma saruê deu cria lá na minha casa, porque há 2 anos atrás ela apareceu
ela ficou 6 meses ali, eu levei pro Parque Chico Mendes, que é onde ela deve sobreviver, né? E só que ela volta, onde ela é bem recebida e bem cuidada, ela volta para ganhar os bebezinhos. Pois ela voltou, e agora nós temos 3 bebezinhos lá que estamos tratando. E se vocês aí da Coab vê, não maltrate, não dê pedra. Não gosta, então ignora de olhar, mas não judia do bichinho. E quero dar um abraço a todos, a rapaziada aí do Hip Hop, que com certeza a casa do Hip Hop está se deslanchando ao pouquinho, porque se constrói um prédio com o primeiro tijolo e não se constrói com a primeira telha. Então, nós temos no caminho certo, nós estamos construindo a representação da cultura verdadeira em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelos seus alicerces e não pelo seu telhado. Então, que brilhe muito, né? Que o governo federal ganhe o melhor. Eu já tenho praticamente o meu candidato, já quase não definido, mas praticamente já mais ou menos resolvido. Espero que todo mundo pense e vote certo, porque a oportunidade de nós votar certo é agora. Tem pessoas que falam que o nosso presidente da República é ladrão e não está olhando para o povo, e é verdade. O povo, antes tu ia comprar 1 quilo de arroz, era de quase R$15. Não comprava azeite muito caro e o leite muito caro. Hoje tu tem que olha quantos milhões foi gastado na Páscoa esse ano aí, né? Porque o governo federal deu estrutura para que nós chegássemos a esse ponto, de poder se alimentar nossa família. A coisa não está muito boa ainda, claro que não está, pode até melhorar, né? Mas é melhor ficar com o pouco que nós temos ou tentar crescer para o maior, e o maior não dá certo. Então, se fica com o pequeno que deu certo e não se pega o grande, que ainda vamos arriscar para ver se vai dar certo. É isso, obrigado a todos. É isso aí. Esse aí é o Cleusi, cheio de metáforas, né? Já você que está em casa aí assistindo isso, já vê que ele fala em tomar café, mas ele já tem a diretriz e o pensamento dele. E isso não é ruim, né? Porque ele é um cara que a gente do hip hop, daí eu posso me incluir nisso, porque é meu pai, né? E conheço ele desde que eu nasci. É um pouco irônico, né? Vocês acabam percebendo, mas é um cara que a gente trouxe porque é muito aguerrido, e eu sempre disse para ele, falava, mano, teu lugar, tua posição é ser uma liderança de esquerda de um bairro, de uma periferia. Então, de repente tu tá localizado errado, né? E a prova é que hoje ele tá aqui com nós, lutando por ainda novos benefícios no Rubem Berta, apesar de já ter vários, e nós da Casa do Hip Hop somos o primeiro primeiro espaço agregador aqui no bairro Rubem Berta. A gente fica muito feliz. Esse podcast ele nasce de uma emenda parlamentar do vereador Roberto Robaina, que é do PSOL. Eu sou um cara que faço rap há 26 anos e me politizei após a perda do meu irmão também no PSOL, pelo suporte que eu tive e o conhecimento que o hip hop me deu, me levou a conhecer novas oportunidades, e hoje a gente está aqui nesse podcast com várias pessoas aqui. Então agradecer ao Cleusi, agradecer a produção aí pelo seu intenso sacrifício para as coisas acontecerem aqui, e dizer que logo mais a gente volta. Vamos estar fazendo aí, lançando um podcast, uma conversa por semana. Aqui é o podcast da Casa do Hip Hop Rubem Berta, e logo mais voltaremos com mais novidade. É nóis, rapaziada, até mais!